Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Meu nome é Emerson Bardelotti e hoje é segunda-feira, dia do nosso Paz e Bem, 24 de agosto de 2026. Estamos aqui com o meu altar construído de forma bem simples e com essa linda revista Vida Pastoral do mês de setembro, outubro, mês da Bíblia 2026, livro de Daniel. Fidelidade e esperança no Deus vivo. Seu reino jamais será destruído. Daniel 7, versículo 14. Olha, passa em uma das livrarias da Paulus Editora e já pegue o seu exemplar. Fale lá, olha, eu assisti no Paz e Bem a indicação da vida pastoral. O outro livrinho que nós estamos trabalhando esse mês da Bíblia é o livro Desesperar Jamais, Círculos Bíblicos sobre o livro de Daniel, do Frei Carlos Mestres e do Francisco Orofino, publicado pelo CEBI, www.cebi.org.br www.cebi.org.br. Lá você pode fazer o seu pedido e você receberá aí na sua casa o livrinho. Hoje nós vamos para o 7º círculo bíblico, que tem como tema Deus defende o justo perseguido. Daniel na cova dos leões. Daniel 6, versículo 17 a 30. Daniel 6, versículo 17 a 30. Então, iniciando a nossa conversa, Daniel ficou muito famoso no reino dos Medos, tão famoso que deu inveja entre os funcionários do governo. E eles começaram a procurar um motivo na religião de Daniel para poder matá-lo. Então você pode conferir isso no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 a 6. Eles conversaram entre si e disseram para o rei, abre aspas, todos os ministros, prefeitos, governadores, autoridades provinciais e conselheiros estão de acordo que Vossa Majestade determine e faça um decreto segundo o qual toda pessoa que, no prazo de 30 dias, fizer alguma prece a outro Deus ou homem que não seja Vossa Majestade, tal pessoa seja jogada na cova dos leões. Fecha aspas. Daniel 6, versículo 8. O rei Dario assinou o documento sancionando a lei. Daniel 6, versículo 10. Daniel tinha o costume de rezar 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava para louvar a Deus. Daniel 6, versículo 11. Aqueles homens pegaram Daniel rezando, fazendo preces, e o denunciaram junto ao rei. Daniel 6, versículos 12 a 14. O rei, amigo de Daniel, sentiu-se mal e ficou preocupado com Daniel, querendo salvá-lo. Daniel 6, versículo 15. Mas não teve jeito. Aqueles homens insistiram, Daniel 6, versículo 16. Então o rei mandou trazer Daniel e jogá-lo na cova dos leões. Daniel 6, versículo 17a. E o rei disse a Daniel, abre aspas, o seu Deus a quem você adora vai livrá-lo. Fecha aspas. Daniel 6, versículo 17b.
De fato, os leões não incomodaram Daniel. Daniel 6, versículo 23. O texto que nós vamos ouvir mostra que Daniel foi vítima da conspiração dos seus adversários. E o rei, apesar de ser amigo de Daniel, acreditou mais nas fofocas mentirosas dos inimigos de Daniel. E por aí vai a nossa conversa hoje. Com duas perguntas. Por que será que no ambiente político existe tanta intriga, fofoca e mentira? Se nós formos olhar direitinho, não é só no ambiente político, é na nossa vida. Né? Mas aqui está direcionado para o ambiente político. Por que será que no ambiente político existe tanta intriga, fofoca e mentira? 2. Como buscar a verdade para que possamos ter uma política mais sadia? Como buscar a verdade para que possamos ter uma política mais sadia? Vamos buscar uma luz na palavra de Deus, né? Dai-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Vamos ouvir o texto que descreve como Daniel foi jogado na cova dos leões para ser devorado. Mas nada aconteceu a Daniel. E Daniel continuou vivo. Durante a leitura, fiquemos com esta pergunta na cabeça. Qual o significado da condenação de Daniel para ele ser jogado numa cova dos leões? Qual o significado da condenação de Daniel para ele ser jogado numa cova dos leões? Façamos a leitura atenta do texto de Daniel, capítulo 6, versículos 17 a 30. Daniel 6, versículos 17 a 30. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Daniel 6, versículo 17 a 30. Então o rei deu ordem de trazerem Daniel e de o lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: Teu Deus, a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe apôs o seu sinete e o de seus dignatários. Desse modo, nada poderia ser modificado a respeito de Daniel. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem as concubinas, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, o rei levantou-se e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou a Daniel com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem serves com tanta constância, foi capaz de te livrar dos leões?
Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões de tal modo que não me fizeram mal. Pois eu fui considerado inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. Ó rei, não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tivera fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo que tocassem o fundo da cova, os leões já se tinham apoderado deles, esmagando-lhes os ossos. E o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre toda a terra: que a vossa paz se multiplique. Eis o decreto que eu promulgo. Em todo o domínio do meu reino, todos devem tremer e temer diante do Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será jamais destruído, e seu império nunca terá fim. Ele salva e liberta, e realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e também no reinado de Ciro, o persa. Um momento agora de silêncio para deixar a palavra de Deus entrar em nós. Buscando o sentido do texto para a nossa vida hoje. Nós fazemos então três perguntas. Três perguntas. Qual foi o ponto do texto de que você mais gostou? E por quê? Responde aqui para nós, nos comentários. Qual o significado da condenação de Daniel para ser jogado na cova dos leões? Então, a primeira, qual foi o ponto do texto de que você mais gostou e por quê? A segunda, qual o significado da condenação de Daniel para ser jogado na cova dos leões? E a terceira, qual é a mensagem deste texto para o momento político que estamos vivendo? Qual é a mensagem deste texto para o momento político que nós estamos vivendo? Podem escrever, pode colocar aqui que eu comento uma por uma, tá? Eu só não aceito ataques. Colocou besteira aqui nos comentários, eu vou excluir. Eu nem perco meu tempo lendo. Excluo, dou um jeito de banir a pessoa. Eu respeito todo mundo e quero ser respeitado. Não vou aceitar nunca que uma pessoa desqualificada venha falar qualquer besteira aqui, agredindo as pessoas que estão aqui toda segunda-feira me ouvindo, curtindo o meu trabalho. Então, eu devo esse respeito, esse carinho, esse cuidado para essas pessoas que seguem o Paz e Bem. Então, eu não vou tolerar. Falou besteira, comentário apagado e a pessoa
banida aqui do Paz e Bem. Tá? Então, gente, como sobreviver diante de um poder arbitrário e vingativo? No texto de hoje a gente tenta responder essa pergunta, né? Como sobreviver diante de um poder arbitrário e vingativo? A história de Daniel na cova dos leões ocorre duas vezes no mesmo livro de Daniel. Em Daniel 6, versículos 2 a 29, que nós lemos aqui, e em Daniel 14, versículos 23 a 42. Trata-se de histórias bem populares, transmitidas durante séculos, para animar o povo a continuar bem firme na sua fé, apesar das perseguições. Apesar das perseguições da parte dos poderes constituídos. Ao ler as duas versões de Daniel na Cova dos Leões, então você vai ter que ler a segunda versão, Daniel 14, 23 a 42, a gente percebe logo que se trata de histórias preservadas pelo povo, nas quais se aplica o dito popular. Quem conta um conto aumenta um ponto. O povo aumenta a história, não para enganar, mas para deixar bem mais clara a mensagem central que ele quer transmitir. Na interpretação do sentido dessas histórias, a gente não deve insistir na exatidão e na historicidade de cada detalhe, mas sim no centro da mensagem. O centro da mensagem que as histórias querem transmitir e comunicar. Este é um tipo de literatura bem dentro da mentalidade do povo da Bíblia, que é construir e transmitir mensagens teológicas a partir de fatos históricos. Então, este é um tipo de literatura bem dentro da mentalidade do povo da Bíblia. Construir e transmitir mensagens teológicas a partir de fatos históricos. O leitor, a leitora, deve se lembrar sempre que a época em que foi escrito o livro de Daniel era uma época de agressiva perseguição da parte das autoridades religiosas, irmanadas com o poder civil opressor por parte do império. Elas queriam impor ao povo uma nova maneira de viver sua fé. Essa maneira mais de acordo com a mentalidade do povo das cidades, que estava interessado em promover a helenização da vida e deixar para trás o modo antigo de viver a fé. Para implantar seu modelo econômico, a elite judaica e os opressores imperiais lançavam mão de todo tipo de repressão violenta. Todo e qualquer tipo de violência e de repressão as elites utilizaram contra o povo. Inclusive a mudança de costumes. A perseguição aos judeus fiéis é bem retratada no segundo livro dos Macabeus. Segundo Macabeus, capítulo 6, versículo 2, até o capítulo 7, versículo 42. Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 6, versículo 2, até o capítulo 7, versículo 42. Dá uma lida e me conta aqui nos comentários o que você achou.
Esta perseguição atingiu com muita violência as pessoas mais vulneráveis na sociedade judaica. A repressão atingiu os idosos. O velho Eleazar, segundo Macabeus 6, versículos 18 a 31. As mulheres e as crianças. Aquela história traumática da mãe e seus 7 filhos. Segundo Macabeus 7, versículo de 1 a 41. Muita gente acabou sendo enviada à cova dos leões por parte da repressão imperial. Por isso mesmo é importante fazer a memória dos mártires da caminhada. Em julho deste ano nós tivemos em Ribeirão Cascalheiras, na Prelasia de São Félix do Araguaia, os 50 anos do martírio do Padre João Bosco. E, juntamente, a Romaria dos Mártires da Caminhada Latino-Americana. Então é importante manter viva a memória martirial. Poucas pessoas hoje em dia falam dos mártires. Nós vemos poucos padres, diáconos, freiras, frades, bispos falando dos mártires. É como se os mártires não fossem importantes para a caminhada, e são importantes para a caminhada. Porque Jesus de Nazaré é o nosso primeiro mártir. Por isso, é importante fazer a memória dos mártires da caminhada. Lembrar as pessoas que tombaram pela repressão, por se oporem ao regime ditatorial. Estes mártires judeus que tombaram na repressão de Antíoco IV, por permanecerem fiéis a palavras, são lembrados pela comunidade cristã primitiva. Vários livros do Segundo Testamento falam neles. Por exemplo, Mateus, capítulo 23, versículo 29 a 36. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 36 a 40. Fazendo a lembrança desses mártires, a igreja nascente encontrava forças para enfrentar as perseguições do Império Romano. E até hoje é assim. E até hoje é assim. Paz e bem. Segunda-feira que vem estaremos juntos novamente. Vida longa e próspera.